Do Jornal Público, este é o P24. A série Rabo de Peixe está a tornar-se um fenómeno internacional. Qual o segredo para o sucesso? Esta semana, a série Rabo de Peixe, segundo a produção portuguesa da Netflix, entrou no top 10 global de séries em língua não inglesa da plataforma e está também entre as mais vistas em 15 países. Esta é a história de um rapazinho com grandes esperanças num lugar onde a esperança nunca existiu. O que é que nós fizemos para merecer esta sina? Rabo de Peixe é uma série de ficção, mas com base em factos reais. O pano de fundo é a localidade com o mesmo nome, na ilha de São Miguel, nos Açores. Em 2001, um veleiro de um traficante de droga naufragou com centenas de quilos de cocaína a bordo. A carga acabou por dar à costa e foi apanhada pela população. Isto é cocaína. Here was exactly where it all began. O incidente aconteceu mesmo e teve um forte impacto na aldeia, conhecida por ser uma das mais pobres da Europa. Isto é uma prisão no meio do mar. Aqui nunca acontece nada de jeito. That was about to change. É aqui que começa a ficção. A série conta a história de um pescador, Eduardo, e do seu grupo de amigos, que encontram fardos de droga e decidem improvisar um negócio. Se nunca ninguém me deu nada na vida. Esta é a nossa oportunidade. Isto só acontece uma vez na vida. Nós vamos ser ricos. Mas afinal, o que explica o sucesso de Rabo de Peixe muito acima de outras produções portuguesas disponíveis na plataforma? Neste episódio pergunto isso mesmo ao criador e realizador da série, o açoriano Augusto Fraga. Bem-vindos ao P24. Eu sou Inês Rocha. Augusto, bom dia. A série Rabo de Peixe fez história na terça-feira ao entrar no top 10 global de séries em língua não inglesa da Netflix. Como é que é para o realizador ver o seu projeto tornar-se um sucesso internacional? Nós estamos incrivelmente felizes pela recepção, sobretudo em Portugal. Eu recebi centenas, talvez milhares de mensagens de pessoas portugueses a dizer que finalmente se identificavam com uma série e que viam a nossa série de uma maneira fácil e com várias pessoas da família juntas. O sucesso internacional, ou que parece ser um sucesso internacional, é totalmente inesperado. Portanto, veio a acrescentar o que nós acreditávamos quando escrevemos e que realizamos e produzimos, que uma série ou um filme feito em Portugal sim podia ser visto no estrangeiro, apesar de ser feito em português e apesar dos clichês antigos do nosso cinema, e parece que tínhamos razão, não é? Mas porquê é que achas que está a correr tão bem? O que é que há de especial e diferente em Rabo de Peixe em relação a outras produções portuguesas? Eu acho que o grande truque é super básico, que é nós escrevemos tendo o público em consideração. Ou seja, nós não escrevemos para nós, nem para um grupo restrito de amigos e de uma determinada área, mas para toda a gente. E nós, quando escrevíamos, e quando montamos, e quando produzimos, e quando fizemos todo o trabalho de sonorização, pensávamos muito na reação do público, ou seja, seguindo as pisadas de Hitchcock, não é? Que tinha um guião que ele queria que aparecesse em frente à câmara, e depois tinha um guião alternativo, que era o que ele queria que o público sentisse em cada cena. Portanto, o público não é um problema, o público é o grande objetivo. Eu acho que esse foi o que é tão óbvio e tão básico. Esse foi talvez o truque para que Rabo de Peixe funcione. É que nós escrevemos uma história que queríamos que as pessoas vissem e desfrutassem delas, e que fosse o tempo que se dedicam sentadas em frente a uma televisão, um iPad ou um iPhone, que fosse compensado pelo momento interessante, não é? Mas achas que há algum pudor no cinema português em fazer o que o público quer, ou pensar no público como algo importante? Acho claramente que há, ou seja, há imagina um escritor que escreve um livro e que esse livro vende 40 exemplares e depois fica indignado com não ter um apoio para escrever um próximo livro. Esse seria absurdo, não é? Ou um pintor, ou um músico, não é? Que é uma banda, mas ninguém ouve, e depois ele considera-se, porque é que eu não tenho ajuda para fazer mais música? Isso é aceite na nossa sociedade como absurdo. No cinema não é assim. No cinema o público é um detalhe.
E para nós não é um detalhe. Não há lógica nenhuma em fazer televisão e cinema se não for para chegar ao maior número de pessoas possível. Claro, com profundidade, claro, com uma razão maior do que o puro entretenimento, mas tem que compensar o tempo que as pessoas dedicam a ver uma coisa. Falando um bocadinho de ti, como é que é este salto de realizar publicidade para agora uma série de Netflix? Que mudança foi esta na tua vida? Se é que mudou alguma coisa? Não, eu acho que me tive a preparar os últimos 20 anos para isso, não é? A vantagem de trabalhar em publicidade, e no meu caso, eu trabalho em muitos países do mundo, em todo o mundo, eu diria. Já filmei em mais de 50 países e com projetos muito pequenos e muito grandes, é que permite-me ver outras formas de trabalhar com outros criativos, com outros escritores, com um público específico. Portanto, nós, em publicidade, o público é considerado, não é? É importante saber a que target é que estamos a falar, etc. Portanto, eu acho que isso deu-me uma visão talvez mais global da forma como se faz audiovisual. E talvez isso me tenha dado desprendido das questões locais e dado essa visão, espero eu, mais internacional. Mas porquê esta história da chegada de cocaína a rabo de peixe? Era algo que estava no teu imaginário, no imaginário de São Miguel, nas conversas quando lá moravas? Sim, claro. Ou seja, sendo uma história sobre os Açores, eu estaria sempre interessado em trabalhar nela. Porque nós nunca saímos dos Açores, mesmo quando não vivemos lá, né? Os açorianos têm uma ligação muito, muito forte à nossa terra e à nossa cultura. Esta história fazia parte da nossa cultura, sempre ouvimos falar disto. Isto aconteceu quando eu tinha 20 anos, portanto é uma coisa que eu conhecia bem em primeira mão. E depois eu sou apaixonado pelos Açores, cresci lá, estudei lá, meus pais são de lá, minha mãe neste caso, os meus avós, meus bisavós, portanto não é uma relação exterior, é muito interior. Eu conheço muito bem a maneira de pensar, pelo menos de uma geração de açorianos, porque eu sou assim e penso igual. Mas então viveste esta história, ou seja, tiveste amigos que ficaram viciados. Isto impactou de alguma forma a tua vida pessoal? Não, de todo. Eu não tive amigos que ficaram ou que tiveram. Ou seja, isto não chegou a ninguém perto de mim. Ouvi falar de pessoas e com pessoas que eu conhecia, talvez não em primeira mão, mas conhecíamos a história e conhecíamos as reações e sobretudo, o ponto de vista dos açorianos não é exatamente o mesmo que talvez os continentais tenham disto. Nós vivendo isso de dentro, há muitas coisas que aconteceram que nós sabemos porque é que aconteceram, que têm a ver com cultura, com aquela forte comunidade, com o facto de Rabo de Peixe em particular ter sido esquecido pelo poder político e por não haver um apoio social nenhum naquela comunidade, ou muito pouco. Basicamente eles estavam abandonados e portanto há muita coisa que aconteceu nessa série que é muito particular, mas também é muito universal, não é? Mas tu conheceste por dentro esta realidade, mas outros escritores e os atores vieram de fora. Como é que foi este processo de recolha de informação e até de filtragem do que entraria na série e o que não entraria? Sim, de facto a série é só 5%, talvez menos, baseada num facto real. O resto é tudo ficção. Ou seja, havia uma premissa que nos parecia interessante, que é esta ideia que quando eu estive a ler o processo em tribunal, o Tribunal de Ponta Delgada permitiu-me ter acesso ao processo através de um requisito, etc., que a quantidade de droga que foi realmente apreendida e foi destruída depois, e a capacidade de carga do barco, portanto havia uma diferença grande, e isso permitiu-me pensar, se calhar havia aqui margem para haver mais droga. E o que é que aconteceu a essa droga? E a partir daí é tudo ficcionado. Nós, tanto os escritores como os atores, fizemos uma investigação, sobretudo os escritores na parte escrita, não é? No início da criação do projeto, uma investigação muito profunda. Tivemos muitos dias em São Miguel, falamos com muitas pessoas. Além de mim, açoriano, havia outro escritor açoriano, que é o Francisco Lopes, e havia e além de que temos muita gente na sala de escritores, desde o Sandro Gia, a comunidade local, associações que apoiam toxicodependentes na zona de Rabo de Peixe, etc., para tentar perceber realmente o que estava por debaixo da superfície, não é?
Mas, portanto, como qualquer história com base em factos verídicos, depois as pessoas tendem logo a fazer o processo de tentar perceber onde é que termina a ficção, onde é que começa a realidade. Estavas a dizer que era só 5% a realidade, ou seja, é só este pano de fundo ou há mais coisas de realidade nesta história? O pano de fundo, que é o evento, aconteceu, não é? Mas não aconteceu de facto mais nada que isso. Ou seja, eu conheço bem o processo e essa droga depois teve um caminho natural, não é? Que houve por ser apreendida e houve pessoas e famílias que sofreram com isso também, porque houve adições que aconteceram por causa disso. Mas depois a ficção da droga, os italianos, a luta, a procura, onde é que está, onde é que não está, a fuga da polícia, tudo isso é ficcionado, não é? Certo. Tem havido algumas críticas, tanto em relação à linguagem, ao número das neiras e também em relação ao sotaque, que não é do local. Porquê é que fizeram estas opções? E estavas à espera dessas críticas? Sim, eu sabia que qualquer opção seria criticada. A opção primeira de ter os atores continentais a tentar imitar a pronúncia miquelense seria incompleta sempre. Eu sou de São Miguel, falei a minha vida toda antes de viver para o continente com pronúncia e queria respeitar a nossa pronúncia e não criar uma caricatura, como foi feito no passado, daquilo que é ser, que é a nossa maneira de falar. E porque também eu considero que ser açoriano, e é importante que as pessoas saibam que a pronúncia que chamam açoriano não é miquelense e que há outras 8 ilhas que não têm essa pronúncia. Portanto, nós quando estávamos a trabalhar a série pensávamos sempre nos açorianos e não numa zona específica. Portanto, uma coisa mais o que é o ser açoriano, que é muito além da pronúncia miquelense. Esse primeiro layer, que é uma visão muito continental e quase folclórica das pessoas, era algo que eu tinha que proteger. E portanto eu tinha 2 caminhos: ou só trabalhava com atores de São Miguel que tivessem pronúncia, e isso era um risco grande em termos de performance, porque temos um casting muito grande. E a opção 2 foi a que nós tomamos, que é aprofundar no que é ser açoriano desde o meu ponto de vista, que é muito mais do que uma pronúncia. Também têm falado de algum estigma que existe sobre a população de rabo de peixe, que esta série poderá estar a perpetuá-lo. Como é que vê também essas críticas? Sim, lá está. O apoio que temos tido da população de rabo de peixe, nomeadamente das associações locais e de muita gente de rabo de peixe, tem sido, e não só das pessoas que vivem e trabalham lá, mas também do poder político, da Junta de Freguesia, da Câmara Municipal, como disse, das associações de apoio social da zona. Agradecimentos e a ideia de que isso está a mudar a vida das pessoas já, apesar de que começou ontem, não é? Contrasta um pouco com uma visão desde fora de um estigma que de facto está na cabeça de quem não está lá. As pessoas de rabo de peixe são incrivelmente generosas, e dos Açores, são muito mais abertas. Eu tenho tido imensas mensagens com muito humor, com coisas que nós pegamos, que nós reconhecemos como açorianos, que lhes tocam fundo e dizem, pá, finalmente estamos a ver coisas que não tínhamos visto. O estigma de rabo de peixe não está nas pessoas de rabo de peixe, está nas pessoas de fora. E também tem tido alguma repercussão positiva para a imagem de rabo de peixe e até mais visitantes? Não sei se já há algum impacto a esse nível. Isso aí tinha que se perguntar à Associação de Turismo dos Açores, eu não sei. Sem dúvida, na imagem de si próprios tem mudado, porque já não é uma sociedade triste, depressiva, onde a coisa acontece. É muito mais orgulho, é muito mais esta ideia de resiliência, de lutar pelos seus sonhos, porque é o que transmite, os valores que transmite o protagonista da série, com quem muita gente de rabo de peixe se identifica. E podemos esperar uma segunda temporada? Já tens alguma indicação sobre isso ou ainda não? Totalmente no segredo dos deuses que nem eu sei. Portanto, não sabemos. Isso depende imagino eu, de decisões da Netflix que estão muito acima do meu payroll, não é? Portanto, não sabemos. Nós claro que seria um orgulho fazer uma segunda temporada, que significaria, penso,
que a série cumpriu os objetivos que tínhamos, mas isso depende, imagino eu, de tantos fatores que são maiores do que eu e nós, que veremos. Mas fazia parte dos objetivos, fecharam a série de forma a poder fazer uma segunda temporada. Não. Aliás, foi o pedido da Netflix foi sempre fazer uma série que viva uma temporada, que seja autossuficiente. Que nós acabemos de dizer, ok, a história. Agora, a história, eu tenho muita curiosidade em saber o que é que aconteceu ao Eduardo e o que é que aconteceu à Sílvia. E quero saber se o Rafael realmente está. Não quero fazer um spoiler. Quero saber o que é que aconteceu a eles, não é? E como é que eles. Como é que foram os próximos meses ou anos deles? Eu adorava saber isso. Ainda não sabes, isso ainda não está na vossa cabeça. Tem tantos caminhos, sabes? Ou seja, há tantas coisas que podem acontecer que eu quero muito explorar essas opções todas ainda. Falando um bocadinho, voltando aqui à questão do cinema português, achas que o streaming pode dar outro fôlego, ou seja, fazer com que o cinema português chegue a outros públicos internacionais e não só, mesmo ao público português? Sim, sem dúvida. Eu acredito que é o grande empurrão que nós precisamos. Acho que há tanto talento em Portugal que se pode mostrar fora, mas que, claro, a grande vantagem, e talvez seja a grande desvantagem para muitas pessoas, é que o streaming tem uma eleição do público. Portanto, o público tem voz ativa naquilo que quer ver ou naquilo que não quer ver, que não é igual ao processo que acontece de apoio ao cinema português, não é? Que é diferente da opinião do público. Portanto, o streaming tem essa grande vantagem. Quando gosta, depois exporta-se para dezenas de países ou mais, e quando não gosta, não vê. E ninguém pode criticar nem obrigar alguém na sua casa a ver uma série só porque ela é portuguesa ou um filme só porque é português. Mas não é incrível que os nossos atores técnicos, desde a pós-produção à produção, ao som, os nossos compositores, músicos, e nesta série trabalharam centenas de pessoas, possam não só trabalhar, e o cinema é sobretudo uma indústria além de uma arte, possam trabalhar, mas também mostrar o seu talento fora, exportar o seu talento e continuar o caminho que alguns atores, como o BP Rapazote, o Daniel Melchior e outros, têm feito numa exportação do nosso talento, em que em muitos géneros diferentes de cinema se podem ver atores portugueses, e eu acho que é um orgulho para todos. Augusto, muito obrigada. Não, obrigado eu. O Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação, com o apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje, bolsas de mobilidade para estudar em Portugal e no estrangeiro. Muitos estudantes escolhem mudar-se para outra cidade ou país para frequentar uma universidade. E para cobrir parte ou a totalidade dos gastos, as bolsas de mobilidade são um importante recurso. Em Portugal existe o programa Mais Superior para incentivar os estudos em regiões com menos população e menor procura por parte dos alunos. As bolsas de mobilidade Mais Superior têm o valor de 1.700 € anuais e destinam-se a estudantes com carências económicas que pretendam estudar em uma das 16 universidades ou institutos politécnicos abrangidos. Já para quem quer ter uma experiência académica fora do país, o programa Erasmus+ traz oportunidades para estudar e estagiar no estrangeiro. As bolsas Erasmus+ têm a duração de 2 meses a 1 ano e contribuem para as despesas de viagem e estadia. Eu sou a Andreia Ferreira Cunha, até para a semana. Esta sexta-feira, no Jornal Público, pelo menos 6 tribunais de proximidade do país não fizeram um único julgamento em 2022. A falta de condições explica apenas 2 dos casos. Um artigo para ler na versão impressa ou em público.pt. Os sons que ouviram neste episódio são da série Rabo de Peixe, na Netflix. A edição foi feita por mim, Inês Rocha. A música original é da Ana Marques Maia. Tenham um bom fim de semana e até segunda-feira.